Boa noite, meus irmãos. Como diria o presbítero Vanderlei, que bela vista daqui. Irmãos, vamos dar início nessa noite a uma série de exposições no livro de Apocalipse. O livro que eu fugi por 8 anos de pregar aqui na igreja, mas finalmente chegou a hora. Então, por isso, abra suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Apocalipse 1, do 1 ao 3, será o texto que eu farei a exposição essa noite. E durante essas exposições nós vamos falar sobre a vitória do Cordeiro. Eu quero mostrar para você que Apocalipse, que é um livro tão assustador e desafiador, ele pode ser muito mais simples e muito mais maravilhoso do que os nossos preconceitos e opiniões populares sobre ele nos tendem a fazer imaginar. Então hoje Apocalipse 1, do 1 ao 3, será o texto base da nossa mensagem. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre um pouco do medo do futuro. E como que saber o que é o Apocalipse nos ajuda a entender melhor que não precisamos ter medo do futuro de forma alguma. Mas antes disso, vamos orar e vamos para o texto logo depois. Senhor, fala conosco. Estamos diante de um texto tão difícil e que por tantas vezes nesses últimos 2000 anos foi interpretado de formas tão diferentes, de formas por vezes tão confusas, de formas tão erradas, de formas corretas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a tirar a neblina diante dos nossos olhos de coisas que não contribuem para esse momento, para que possamos perceber na Tua palavra, a Tua santa voz, e sermos alcançados, tocados e transformados por ela. Que o impacto que Apocalipse causou nos seus primeiros leitores seja causado também em nosso coração, e que nós tenhamos grande carinho, grande apreço e grande encorajamento vindo por parte desse livro. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Apocalipse 1, do 1 ao 3, diz o seguinte a palavra do nosso Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Como disse agora há pouco, o medo do futuro é algo que realmente pega muitas pessoas. Basicamente, a ansiedade é definida dessa forma. É o medo por alguma coisa que pode vir a acontecer. Seja um futuro imediato, seja um futuro distante, a ansiedade, o medo, normalmente giram em torno daquilo que é desconhecido, aquilo que está fora do nosso alcance, fora do nosso controle. E quando a gente pensa no futuro, é basicamente isso. É tudo que está fora do nosso controle, fora do nosso alcance. E pensando nisso, nós temos algumas alternativas para lidar com esse medo. A primeira é nos entregar totalmente a ele, e vivemos na base de remédio, não que tomar remédio é necessariamente errado, mas esse é o nosso único consolo, esse é o nosso único apoio, não temos mais nada além disso. Talvez agimos de uma maneira revolucionária, querendo mudar o futuro com garra, determinação e força, para que ele se torne aquilo que nós desejamos, até percebemos que não podemos mudar tanta coisa assim. Ou podemos aprender a confiar em Deus. Uma alternativa que pode parecer muito simplista, muito banal, mas que, na verdade, quando ela se torna nossa única alternativa, nós encontramos o verdadeiro descanso, consolo e esperança para lidar com o futuro e com as coisas que nos cercam. O livro de Apocalipse, meus irmãos, ele foi escrito de uma forma muito singular. Não há nenhum outro livro na Bíblia que, no todo, se pareça com Apocalipse. Existem alguns trechos em Daniel, alguma passagem ou outra em Ezequiel, que lembram um pouco Apocalipse. Mas a verdade é que esse livro ele é singular. E assim como o Gênesis no começo ele é muito marcante por ser o primeiro capítulo, o primeiro livro da Bíblia, Apocalipse também é marcante e gera muita curiosidade por ser o último e o final livro da Escritura. E é com essa curiosidade, esse desejo de compreender possivelmente o fim do mundo, como vai ser, o que vai acontecer, que várias pessoas se debruçaram sobre esse livro. Muitas de maneira correta, buscando compreender a palavra de Deus, mas muitas também de maneira completamente curiosa. E aqui não é uma curiosidade boa, aquela curiosidade que te faz buscar a verdade, mas uma curiosidade que quer saciar apenas as ansiedades do momento. Então, como disse pela manhã, se você abrir na internet, pesquisar no YouTube, em qualquer lugar, Apocalipse, e ouvir o que as pessoas têm a dizer, você vai ver várias e várias opiniões diferentes, de várias e várias fontes que você talvez não saiba se são confiáveis ou não. Por isso que é importante a vida de igreja. Por isso que é importante ouvirmos a palavra de Deus, e aqui não estou querendo fazer um autoelogio ou algo do tipo, mas ouvir a palavra de Deus de pessoas que se dedicam a fazer isso e têm a responsabilidade de pregá-la
com fidelidade. Uma coisa que esses homens e mulheres que vão em podcasts falar sobre o fim dos tempos e o Apocalipse não fazem é prestar conta sobre suas palavras. É talvez dizer uma coisa e lidar com as consequências disso. Eu, como pastor, não tenho como fugir disso. Aquilo que eu pregar sobre o fim, de alguma forma, vai acabar te afetando. E como te afetar, vai me afetar também. Por isso é importante essa responsabilidade e esse zelo na hora de explicar a palavra de Deus. Por isso, nós vamos olhar para esse texto para buscar entender em Apocalipse, com base no próprio texto, o que a gente precisa para olhar para o futuro, o suposto conteúdo do Apocalipse, aquilo que nos aguarda no futuro próximo ou distante, com esperança. E para isso, você tem que entender o que é o Apocalipse. E antes da gente olhar diretamente para o texto, eu queria apenas mencionar uma frase de um escritor católico, mas muito interessante aquilo que ele escreve, que é o Chesterton, que ele deu uma frase que para mim é muito marcante, quando ele diz que de todas as bestas que São João viu quando escreveu o seu livro, nenhuma delas se comparava com os seus comentaristas. Porque há muitas opiniões absurdas por aí sobre o Apocalipse. E talvez a maneira como vou explicar vai ser um pouco diferente do que você está habituado a escutar. Por isso, antes de se assustar, rejeitar ou entrar no modo de defesa, escute primeiro, avalie e faça como os bereanos fazem. Olhe pela palavra, se aquilo que eu estou ensinando está de acordo com a palavra de Deus. E se estiver, obedeça, acate, porque é o próprio Deus falando com você. Então vamos ao nosso texto e vamos compreender o que é o Apocalipse e como ele nos ajuda a lidar com o nosso medo e a expectativa com relação ao futuro. E a primeira coisa que esse texto nos mostra é que o Apocalipse é uma revelação. Uma revelação. A própria palavra Apocalipse significa isso. A gente fala de Apocalipse e o termo, por não ter nada correlato no português que se relacione a ele, a gente logo pensa que Apocalipse é uma coisa terrível, catastrófica, de fim do mundo. Só que a palavra simplesmente significa revelação. Tanto que se você abrir uma Bíblia em inglês, o nome do livro não é Apocalipse, é Revelation, revelação. Porque esse é o significado da palavra. Mas o que acontece? É um termo que a gente não conhece no português. Aí cai na boca do povo, de gente que não conhece a palavra de Deus, e vai popularizando e vira até vilão da série da DC ou da Marvel, né? Temos vários vilões da cultura pop que são Apocalipse, né? Quando, na verdade, o Apocalipse deveria ser um herói, se ele fosse personificado, porque é uma boa notícia, é uma revelação dada por Deus para o seu povo. É isso que está no versículo 1, na primeira parte dele, quando diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, o que nós encontramos nesse primeiro versículo é que o Apocalipse é uma revelação. Tá, pastor, mas o que é uma revelação? É tipo, eu tenho um Kindle aqui no púlpito. Eu te trouxe uma informação que você talvez não soubesse, não tivesse prestado atenção, que ele estava na minha mão o tempo todo. Não é isso a ideia de revelação. A ideia aqui é de comunicar uma verdade oculta, uma verdade que não é perceptível, não é conhecida, é um segredo, para que a partir desse segredo, a partir desse conhecimento, você consiga lidar com a realidade de uma maneira mais apropriada. Então, quando vemos aqui o Apocalipse, a revelação, não é simplesmente nos dar uma informação banal. Não é como se Deus quisesse falar assim: eu vou dar para vocês um jornal do ano 2069 e você vai ler e entender o futuro. Não é isso. Mas é mostrar de uma maneira pessoal, intencional, planejada, o que cada discípulo, como o texto diz, cada servo de Deus tem que saber para lidar com aquilo que o aguarda no futuro. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: Apocalipse é uma revelação. E aqui ela chega até nós por meio de uma cadeia, que aqui no versículo 1 ela fica um pouco desmembrada, mas preste atenção no versículo e perceba o que eu estou colocando aqui. É uma revelação que Deus deu a Jesus Cristo, para que ele, através de um anjo, dê a João, para que João entregue aos seus servos. O pai para o filho para o anjo para João, o João para nós. Pastor, mas isso parece um telefone sem fio. E não é um telefone sem fio. A verdade é que essa cadeia de personagens participando da entrega da revelação é para mostrar o tanto que esse conteúdo, o tanto que essa verdade ela é importante. Ela veio do alto céu, do coração do nosso Deus, que Ele dá a nós, seus filhos, através de Jesus Cristo. Então, antes de a gente olhar para o anjo e para o João, perceba, o único motivo pelo qual Deus mostra para você no livro de Apocalipse o que te aguarda no futuro e como encarar o futuro é por causa de Jesus. Você só tem direito de saber desse segredo por causa de Jesus. E aqui não tem como ir para outro lugar a não ser a cruz, porque é justamente na cruz que nós encontramos o ápice disso. É na cruz, na encarnação, na vida, na morte e ressurreição de Jesus, que percebemos o quanto Deus nos ama e o que Ele fez para nos alcançar. Deus não tinha obrigação alguma de se importar conosco, de fazer nada por nós, de entregar nada a nós, como o presbítero Ricardo disse na liturgia. Não tinha
nada a fazer conosco, a não ser manifestar sua justiça. Mas esse texto mostra que essa revelação, essa verdade transformadora, essa chave que te dá entendimento da realidade que te aguarda, ela só chega até você por causa de Jesus. Então, Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele entregou o único Filho dele, para que você não apenas não fosse para o inferno, mas para que você vá para Ele, faça parte da família dele. E esse não é o único propósito. A gente resume muito a fé cristã a não ir para o inferno e ir para o céu. Mas isso é apenas uma parte muito importante, mas uma parte. Ser cristão envolve várias outras bênçãos espirituais. E uma delas é ser alvo do consolo, direção, instrução, orientação do nosso Deus. O seu Pai Celestial, quando te adotou, te salvou na cruz de Cristo, Ele não quis te salvar para permanecer como uma criança ignorante na casa de seu pai. Mas Ele quer agora te educar dia a dia através do irmão mais velho. É como um filho que vai aprender um pouco mais sobre as regras da casa olhando para o seu irmão mais velho. Ele já conhece como funciona. Ele já sabe o que o papai e a mamãe não deixam fazer. Ele já sabe como as coisas funcionam. E o filho mais novo, nós todos, olhando para Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo, recebemos a orientação, o amor e a direção do nosso Pai. Mas essa cadeia de transmissão do texto também passa por meio do anjo. E esse anjo aqui ele vai aparecer hora ou outra no livro do Apocalipse. Ele não tem nome, ele não é um anjo necessariamente importante pelo seu próprio nome, mas ele em várias partes do livro, ele vai estar do lado de João explicando. João, isso aqui que você acabou de ouvir, é bom anotar. João, essa parte que você não entendeu, nem eu entendi. É um mistério de fato, não tem como entender ainda, é só no futuro que você vai entender. Ou João, levanta, por que você está me adorando? Eu sou servo igual você. Então esse anjo ele é como se fosse o guia de João por toda essa viagem que ele vai fazer no livro. E o anjo vai estar sempre lado a lado de João para orientá-lo nesse processo, para dar a ele a revelação e as dicas necessárias para registrar o livro do Apocalipse. E já adianto, Apocalipse fala muito de anjo para o nosso desconforto. Porque a verdade é que nós, como protestantes, muitas vezes não falamos tanto dos anjos, né? Isso acaba virando mais coisa ou de católico ou de alguma outra vertente que se diz cristã. Mas esquecemos que os anjos são reais, eles existem e estão no mundo e no céu, né, em toda a realidade, para servir o povo de Deus, para nos ajudar na nossa caminhada em seguir ao nosso Senhor. Então, não que necessariamente há um anjo da guarda para cada um, como algumas vertentes ensinam, mas os anjos existem. Os anjos são reais. Existem anjos aqui. Eu não estou vendo nenhum. Adoraria ver um. Já pedi para Deus algumas vezes. Deus, eu queria tanto ver um anjo, saber como é que ele é. Mas a verdade é que anjo é espírito. Nem forma eles têm definido. Eles apenas se materializam de uma forma que a gente consiga entender. Mas anjo em si é um espírito. Mas eles existem. Os anjos estão aqui. Paulo diz na carta aos Coríntios que os anjos assistem na congregação dos santos. Apocalipse vai mostrar no capítulo 2 e 3 que existem anjos cuidando das igrejas. Então os anjos estão ao nosso redor, eles estão cuidando de nós, de uma forma que a gente não consegue nem perceber. É como se fosse aquele seguro, aquele sistema de segurança 24 horas, tão bom que você nem percebe que está sendo vigiado. É maravilhoso saber que os anjos estão ao nosso redor e cuidando de nós. E não, você não deve orar a nenhum tipo de anjo, você não deve ter nenhuma devoção, uma oração ao santo anjo do Senhor. Mas você deve reconhecer que os anjos existem. E eles fazem parte desse processo, inclusive da revelação. Você lembra do Antigo Testamento? Quantas vezes anjos apareceram e falaram de coisas maravilhosas que Deus faria na história? Pense no nascimento de Jesus. Gabriel veio do céu até Maria e disse: Maria, você vai ser a mãe do Salvador. Como pode ser isso? Eu não sou nem casada. E o anjo explica para ela, consola o coração dela, e ela se dispõe a ser a mulher que abençoará o mundo com a vinda do seu filho. Nós encontramos na Bíblia inteira anjos trazendo a revelação, anjos trazendo consolo, conforto, promessas sendo cumpridas, promessas que vão se cumprir da parte de Deus. Então essa primeira parte do texto já nos mostra. O nosso Deus se importa tanto com o nosso entendimento dessa revelação que Ele enviou seu Filho ao mundo, para nos salvar e nos unir a Ele, para nos revelar a sua vontade. Ele nos ama tanto que Ele envia anjos para mediar essa comunicação, para nos orientar, para nos proteger, para ser servos dEle, cuidando da igreja de Cristo. Os anjos existem, são muito mais reais do que a gente costuma imaginar. Mas depois disso chega no João. O João aqui é o apóstolo João, muito provavelmente. Eu digo muito provavelmente porque em nenhum lugar do texto ele diz que ele é o apóstolo João, mesmo que escreveu as cartas do Evangelho. Mas eu entendo que é ele, por algumas referências que nós temos durante o texto. Mas mesmo que não seja ele especificamente, seja um outro João, o profeta João, independente disso, é o João, é um servo de Deus com nome, uma pessoa assim como eu e você, que foi escolhida, não por mérito, mas pela graça de Deus, para ser um instrumento. Então a revelação de Deus mostra o interesse do nosso Pai,
o amor do Deus Filho, mostra o cuidado e a maneira como Deus usa os anjos para cuidar da sua igreja. Além disso, mostra que ele utiliza pessoas nesse processo. Tudo isso aqui é para mostrar o quanto essa revelação é importante. Deus podia simplesmente fazer assim: João, entenda. E pronto, João entendia tudo. Mas não, ele fez todo um processo, toda uma mediação para que João aprendesse e registrasse exatamente essas palavras, para que nós entendêssemos que esse segredo, essa revelação, esse mistério, essa visão que ele vai nos apresentar no restante do livro é uma coisa extremamente importante. Por isso, quando nós seguirmos nos próximos domingos com o restante do conteúdo de Apocalipse, que talvez seja a parte que você está ansioso para entender e conhecer, assim como eu, na medida que a gente estuda o texto, saiba que isso não é para saciar a sua curiosidade apenas. Existe esse aspecto. Mas o Apocalipse foi escrito para que você entenda o quanto Deus te ama a igreja, faz tudo no seu alcance para que os servos, os escravos, aqueles que são pó, recebam o segredo, a revelação da parte do nosso Deus. Por isso que Apocalipse é um livro singular, diferente de todos os outros da Bíblia. É um livro que deveria ser especial para todos nós. Eu sei que talvez você tenha o seu livro favorito no coração. Gosta mais de Jonas, gosta mais de Romanos, gosta mais de Salmos, mas Apocalipse deveria ser um dos nossos livros favoritos. Aquele que a gente sempre está lendo, sempre meditando, porque o seu conteúdo vem com toda essa bagagem, com todo esse amor, com todo esse cuidado, porque o que ele fala é decisivo e transformador na sua vida. Mas a segunda coisa que o livro de Apocalipse é também um testemunho. Isso está no versículo 2 que diz, eu vou ler o final do 1 para o 2. Deu a conhecer a seu servo João que, agora o versículo 2, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então aqui a gente volta para o João e percebe que este livro, ele não é apenas um devaneio que João teve numa ilha depois de tomar muito sol na cabeça. De forma alguma é uma coisa dessa. Não é um sonho que João teve e entendeu que talvez viesse de Deus. Não, João está colocando a vida dele em risco por isso. João está postando tudo que ele é, tudo que ele tem nessa verdade. Por isso que o texto vai dizer, ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E aqui o testemunhar é aquela ideia do mártir, que por conta da perseguição, algum tempo depois vai virar a ideia de morrer por algo. Aqui ainda não significa isso. A palavra mártir na Bíblia não significa morrer por algo como conhecemos hoje, mas significa ser testemunha em um tribunal. É você dar o seu nome, dar a sua honra para defender uma causa. Então aqui nesse texto a gente percebe que João, que recebeu a revelação do Pai através do Filho, através do anjo, ele agora vai comunicar à igreja de uma maneira confiante, como uma testemunha. E é claro, comparado com o Pai e com o Filho, quem é João? Mas quando olhamos para essa passagem, percebemos que servos de Deus, instrumentos de Deus, são fundamentais. E a gente vai vendo o restante das cartas aqui do Apocalipse, que o papel do pastor, do líder na igreja, aquele que ensina e testemunha da palavra, ele é importante. Isso aqui não é porque o pastor está falando isso. É muito constrangedor, sendo sincero com os irmãos, falar de passagem que falam do pastor no púlpito. Parece que eu estou advogando em causa própria. Mas a verdade é que a palavra coloca dessa forma. Deus utiliza servos para trazer a palavra para o povo, para testemunhar a palavra para o povo. No caso de João, com a própria vida dele. Supondo que, de fato, o apóstolo João, ele foi o último dos apóstolos a morrer. O seu irmão Tiago foi o primeiro, lá em Atos. É o primeiro apóstolo a morrer. E o João é o último a morrer lá para o final do primeiro século. João, quando foi chamado para seguir Jesus, possivelmente ainda era um adolescente, de 13, 14, 15 anos no máximo. E ele viveu uma vida longa seguindo a Jesus Cristo. E lá, quando ele está idoso, na ilha de Patmos, exilado por conta do evangelho, veremos mais isso nas próximas semanas, lá, depois de sofrer, possivelmente ter sido envenenado, colocado em um caldeirão de óleo fervente, segundo a tradição cristã, e não morrendo, depois de tudo isso, ele continua firme dizendo, essa é a revelação de Jesus Cristo, e eu testemunho, eu testifico, esta é a palavra de Deus. Por isso nós não podemos segurar esse livro nas nossas mãos sem nenhum temor. Hoje é muito fácil ter Bíblia, né? A gente tem várias ali no fundo da igreja. Se você pedir uma Bíblia para doar, com certeza a gente arranja uma Bíblia para você. A Bíblia é fácil de conseguir hoje. Mas às vezes pelo acesso, a facilidade, o manuseio, a gente está tão familiarizado com ela, a gente não entende que essa palavra tem preço de sangue. E não é só o sangue de Jesus, esse é o principal, mas o sangue da igreja. Nós estamos segurando um livro que suja as nossas mãos com o sangue dos mártires. O sangue de João está em nossas mãos, porque ele deu a vida por essa verdade. Ele podia abrir mão disso aqui em qualquer momento. Falar assim, não, já estou velho demais, chega. Eu já entreguei meus melhores anos de vida para Jesus quando eu era jovem, segui ele, fiz tudo que eu podia fazer por ele. Agora que eu estou idoso, chega. Está na hora de descansar.
Mas não, ele vai testemunhar até as últimas consequências aquilo que ele viu e ouviu. Ele não pode voltar atrás. Quando nós pegamos a Bíblia em mãos, é por isso que lemos tantos textos sobre a Bíblia hoje na liturgia, você não pode pensar que isso aqui é apenas um livro humano. Um texto escrito para sanar curiosidades, como eu disse, ou simplesmente para trazer uma reflexão legal. Vou tomar um café da tarde aqui, eu vou ler um texto da Bíblia para me sentir inspirado. Não é uma coisa que me traz paz. A Bíblia não serve para isso. A Bíblia é muito mais do que isso. Ela é a palavra de Deus, testemunhada, testificada, comprada e paga pelo sangue de Jesus Cristo e dos seus servos. E João aqui diz, essa é a palavra, é o testemunho de Jesus e é a palavra de Deus. Por isso, quando a gente pensa em Apocalipse, como ele nos ajuda a encarar o futuro, lembre-se, ele é uma revelação, vinda da maneira mais amorosa, cuidadosa, soberana, para chegar até você com confiança. Além disso, ele chega até você com preço de sangue dos servos de Deus, pessoas que testemunharam com a sua vida, com tudo que fizeram, o quanto essa palavra é verdade. Então, quando você pensar no futuro, pensar nos temores e ansiedades que nós temos, lembre disso. João escreveu isso aqui para que você seja consolado, direcionado e estimulado a viver a fé, porque ele testemunhou essas coisas com a sua própria vida. E, por fim, o livro do Apocalipse é uma bênção. Talvez você tenha medo de ler o Apocalipse, de conhecer um pouco mais das bestas, dos animais, dos gafanhotos, a morte, tanta coisa que aparece aqui. Mas não deveria ser a nossa postura, porque Apocalipse é uma bênção. Olha o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E aqui nós temos a primeira de 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é cheio do número 7. Tem 7 selos, 7 taças, 7 vozes, 7 trovões, 7 bem-aventuranças, tem um monte de 7 espalhado no Apocalipse. E é de propósito, porque esse arranjo em 7 mostra uma perfeição divina. É uma maneira judaica de dizer sem dizer que Deus está por detrás daquilo, que aquilo vem do Senhor e aquilo é perfeito e completo. E a primeira bem-aventurança pode parecer muito simples. Na verdade, se você prestou atenção até aqui na mensagem, você já está sendo abençoado, você já está sendo bem-aventurado. Porque o texto vai dizer, bem-aventurado aquele que lê, no singular. Por quê? O Apocalipse chegaria nas igrejas, o pastor pegaria o pergaminho assim que chegasse, e ele sozinho lia para a igreja. Então, bem-aventurado aquele que lê no singular. No caso, eu sou bem-aventurado. Muito bom, né? Mas você também é bem-aventurado. Porque o texto vai dizer, e bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia. Então, o simples fato de ouvir, guardar, que para um judeu é a mesma coisa, ouvir é ouvir com atenção, é guardar no coração. Só o simples fato de você ouvir com atenção e se importar com essa palavra, isso é uma bênção para você. E isso me faz ficar um pouco preocupado com o cenário evangélico atual, onde o pessoal fica... Tem até uma história curiosa que o pregador Augusto Nicodemos conta, né? De que teve uma igreja dessas de televisão, que fica pedindo dinheiro de 5 segundos, em que fez uma fila do pessoal contar o testemunho da bênção que recebeu. Aí viu falar, qual é a bênção, irmão? Deus me curou de um câncer, oh, glória a Deus. Qual que é a sua bênção, irmão? Deus me deu um emprego, um carro novo, não sei o que, oh, glória a Deus. Aí chega uma senhorinha, qual que é a bênção, irmã? Jesus me ama, Ele me perdoou os meus pecados, Ele me abraçou sendo eu uma pecadora, Ele me fez parte da família dele. Aí o pregador, tá, mas e a bênção? A gente dá risada, eu dou risada. Mas será que a gente não está igual a esse pregador? Porque, olha, a primeira bênção do livro mais maravilhoso da Escritura é bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, com atenção, guardando no coração, vivendo à luz disso. É uma coisa acessível a todos nós. Você quer receber a bênção de Deus essa noite? Basta prestar atenção na palavra de Deus. Ler esse texto e guardar ele no coração. Entender o peso do que é o Apocalipse ser uma revelação. Entender o custo do testemunho de João. E entender que isso aqui é para te abençoar. O propósito de Apocalipse não é te fazer ficar com o código do fim, o mapa do fim dos tempos, como não ser enganado pelo anticristo. Não é isso. O propósito de Apocalipse é te abençoar. Por isso, nós não podemos ter uma postura passiva durante os cultos. Isso aqui eu acredito que foi o presbítero Ricardo que disse na última aula que ele deu para os adultos. O culto não é um lugar onde você assiste. Você não vem para a igreja para assistir o culto. Se você quiser ir na igreja católica assistir uma missa, é isso que você faz. Lá você assiste a missa porque quem oficia a missa é o padre. Essa é a teologia deles. Na igreja protestante, eu não estou oficiando o culto nem o presbítero Ricardo.
Todos nós estamos oficiando esse culto a Deus. Todos nós estamos prestando esse culto a Deus. Por isso, quando o pastor prega, o grupo de louvor canta, alguém está conduzindo a igreja, nós não estamos representando. Nós estamos servindo. E a igreja que ouve e participa junto da ministração. Então agora eu estou pregando a palavra no púlpito e no microfone, mas você, ao ouvir a palavra com atenção, meditando no que eu estou dizendo, avaliando na palavra se é isso mesmo, talvez no papel anotando suas dúvidas, aquilo que Deus falou com você, você que está interagindo com esse momento, entendendo que é Deus falando com você a cada domingo, não por causa de mim, mas por causa da palavra dele, você é abençoado. Participar do culto ativamente é ser abençoado. E muitos de nós não recebem essa bênção, porque a gente tem aquela mentalidade consumista. Eu vou na igreja assistir o culto. Acabou o culto, entro no carro e começa a avaliação do culto. E aí, querido, o que você achou do sermão? Eu não gostei muito, né? O pastor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o louvor, você viu que o corda do violão estourou? Não, que o menino do slide lá, o Arthur, ele esqueceu de pular o slide na hora certa, atrasou. Você não participou do culto. Você apenas virou um acusador, igual o diabo. Não que não é correto fazer críticas, avaliações, ajudar a igreja a melhorar, de forma alguma. Você tem todo o direito de falar para mim assim, pastor, eu ouvi tal coisa e tal, discordo. Não há nenhum problema, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Porém, nós não podemos entender que vir ao culto e participar do culto é uma atividade passiva. O culto não é para você, o culto é para Deus. Quem tem que gostar ou não gostar do culto é Deus. É claro que dentro do possível a gente pode fazer uma coisa que seja agradável para todos. Um ambiente agradável, a gente coloca o ar-condicionado, a gente liga o ventilador, abre a janela, coloca um banco com a cadeira. A gente pode mudar as circunstâncias, não é um problema isso. Mas a questão é que o culto ele é entregue a Deus. Por isso que a gente começa o culto, termina o culto com oração. A gente entrega o culto para Deus como uma oferta. Nós estamos falando assim, Senhor, isso é que nós estamos entregando a Ti. E Deus nos abençoa e nós vamos embaixo da bênção de Deus para a nossa casa. Porque nós entregamos para Deus aquilo que Ele merece. Por isso, meu irmão, entenda, Apocalipse é para te abençoar. Então não tenha medo do Apocalipse. Tenha curiosidade, busque compreender, participe dos cultos, buscando entender a palavra, sanando suas dúvidas, estudando a palavra de Deus, meditando nela, memorizando ela. Mas lembre, tudo isso aqui é para te abençoar, te fazer uma pessoa mais cheia da vida de Deus, cheia das bênçãos de Deus. E aqui não é nada material, mas é algo que transforma o seu interior. Você começa a compreender a realidade, compreender o amor de Deus, compreender o controle dele sobre a história, e que pode vir besta do mar, besta da terra, pode vir o que for. Nós somos guardados e cuidados pelo sangue do Cordeiro. Então o Apocalipse ele serve para isso, para abençoar os seus leitores. Então, por que ter medo do futuro? Você não precisa ter medo do futuro, porque o livro de Apocalipse foi dado a você. Ele é uma revelação do Pai através do Filho, através do anjo, através de João, até chegar a você. O tamanho do amor, o tamanho do cuidado de Deus. Ele é um testemunho, você pode confiar sua vida nessas palavras, que elas também foram pagas com sangue de servos de Deus para que elas chegassem até nós. Você pode acreditar em cada palavra desse livro. E por fim, ao meditar, ouvir e viver em interação com a palavra de Deus no culto, que era o contexto em que ele seria lido, Deus vai te abençoar, transformando a sua vida, te enchendo das bênçãos espirituais. Por isso, eu quero que nessa noite você pense nisso. Leia Apocalipse. Uma dica que eu dou, eu vou pregar Apocalipse, não sei quanto tempo vai demorar para chegar até o final no capítulo 22, possivelmente alguns meses, pelo menos. Vá lendo Apocalipse na sua casa. Se familiarize com esse texto. Anote suas dúvidas. Espere chegar naquele texto para ver se o pastor vai responder ou não. Se não responder, me pergunta depois, que eu vou ter a alegria de pesquisar e te ajudar. Mas interage com esse livro. Deixe ele participar da sua vida. Que ele molde seu imaginário, que ao olhar para a realidade você lembre de passagens desse livro e te encham de esperança. Lembre que o Cordeiro já venceu, que ele tem toda autoridade, toda sabedoria e poder, e céus e terra vão adorar a Jesus Cristo. Ele é o vencedor no final, e não a besta, o anticristo, ou seja lá quem for. Leia Apocalipse, medite nesse livro daqui para frente. Em segundo lugar, leve a sério a palavra de Deus, leve a sério o culto. Eu acredito que se você está aqui, você tem esse desejo de fazer esse momento do culto, fazer sua vida com Deus, algo sério, da maneira correta. Você quer acertar, mas nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus nos coloca. Ouvir e guardar, ouvir com atenção, fazer da palavra de Deus aquilo que habita em mim. Como diria Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. Você vai meditar tanto no livro do Apocalipse, na palavra, que a sua boca vai começar a falar das verdades de Deus. Você vai transbordar a confiança, transbordar a esperança, transbordar da certeza de que vale viver e morrer por aquilo que está escrito nesse livro. Porque esse livro, como o João vai fazer mais para frente, vai ser comido por você. E ele vai transformar você de dentro para fora. Por isso, meus irmãos, olhe para o futuro com esperança.
Porque Deus, nesse livro, que a gente vai estudar, Deus permitindo com o passar do tempo, foi dado para que você encare o futuro com esperança, alegria e a bênção de Deus. Vamos orar e depois disso cantar um cântico em resposta àquilo que ouvimos. Senhor, nós te agradecemos porque o livro de Apocalipse não foi escrito para ser um mistério para nós. Não foi escrito para ser um código que apenas alguns conseguem entender. Ele foi escrito para a tua igreja, para pessoas comuns. Pessoas que talvez como esses irmãos do nosso passado não sabiam sequer ler, mas ao ouvir com atenção, ouvir com deleite, ouvir com desejo, compreenderiam o teu cuidado e o teu plano para a história. Eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe essa igreja, Pai, abençoe os nossos visitantes, abençoe aqueles que estão ouvindo essa palavra, Pai, seja aqui ou em algum momento do futuro, para que nós possamos viver com a esperança que esse livro quer nos trazer. Que a pessoa de Jesus Cristo seja aquilo que cative o nosso olhar e que nós possamos andar, caminhar, viver e morrer por isso, sabendo que é isto que fundamenta a nossa vida, a certeza de quem é o nosso Deus, de quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.